Olá, em primeiro lugar, desejo que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer essa peça que ficou medindo 76 centímetros de comprimento por 44 centímetros de largura. Foi trabalhada com fio número 6 e agulha de 3,5 milímetros. E eu gastei 350 gramas para trabalhar essa peça. E 350 gramas equivalem a aproximadamente 370 metros de fio. Eu trabalhei com fio 6, mas se você quiser trabalhar com fio número 8 também fica muito bom. E essa peça ela é super fácil de aumentar, tanto na largura quanto no comprimento. Então, durante o vídeo, quando for chegando nos locais de continuar os aumentos, tanto da largura quanto do comprimento, eu vou passar as orientações para vocês. E como o título sugere, esse para mim é o tapete diagonal mais fácil que existe. E além de ser muito fácil, ele também é muito rápido de fazer, para ser feito assim em pouquíssimas horas. É uma peça que nós vamos trabalhando aqui faixa por faixa das cores. E até a gente trabalhar a quinta faixa, a gente fica olhando para o trabalho e fala assim, nossa, mas isso aqui vai dar certo? De repente, nós começamos a fazer as faixas de diminuições para formar os cantos e quando a gente pisca, o tapete está pronto. É fantástico esse trabalho. Vocês vão ver aí durante a confecção. Bom, então é isso. Agora vamos lá para o passo a passo. Bem, nós vamos iniciar trabalhando um cordão de correntes com 94 correntes. E se você quiser fazer esse tapete mais largo, é aqui que você aumenta. Então, você vai aumentar de 20 em 20 correntes. Então, aqui eu fiz 94, se eu fizer mais 20, fico com 114. Se eu fizer mais 20, fico com 134 e assim por diante. E a cada 20 correntes a mais que você trabalhar aqui, você vai fazer 5 grupos de 3 pontos altos a mais aqui na sua volta. Bem, então, é dessa maneira que fazemos para aumentar a largura do nosso trabalho. Bom, e depois de trabalhar aqui as minhas 94 correntes, eu vou laçar, vou contar 5 correntes voltando atrás aqui a partir da última. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui na quinta corrente eu faço um ponto alto, pegando só essa laçadinha de cima, só uma laçada aqui da corrente. Fez o ponto alto, vem para a corrente à frente, faz mais um ponto alto. Bem, então aqui, contando essas correntes que eu voltei atrás como o primeiro ponto alto, eu já completei aqui meu primeiro grupo de 3 pontos altos. Agora é só fazer aqui uma corrente, pular uma corrente de base, vir para a próxima e a partir dela começar a trabalhar mais um grupo de 3 pontos altos. Então, vou fazendo sempre um ponto alto em cada corrente. Aqui está o meu segundo grupo de 3 pontos altos. Agora, uma corrente, pulo uma corrente de base, a partir da próxima, mais 3 pontos altos, usando 3 correntes de base. Vamos com esse padrão até o final do nosso cordão. Chegando no final, teremos aqui o total de 23 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente, sempre pulando uma corrente de base. Bem, então, eu vou continuar aqui até o final do meu cordão e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei até o final do meu cordão. E eu fiz aqui o total de 23 grupos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 grupos de 3 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente e pulando uma corrente de base. Agora, nós vamos iniciar a nossa segunda volta. Então, eu vou começar fazendo 3 correntes, 1, 2 e 3. Vou laçar e vou virar aqui a minha peça. Depois, eu venho nesse intervalo de uma corrente que eu tenho aqui de base, e aqui eu vou trabalhar
3 pontos altos. Ficou assim. Fiquei com um intervalo aqui no início da minha segunda volta. Agora, eu vou fazer uma corrente, venho no próximo intervalo e faço mais 3 pontos altos. E aqui na segunda volta, nós vamos fazer o total de 22 grupos de 3 pontos altos. E separando esses grupos, então, sempre fazemos uma corrente e vamos vir aqui no próximo intervalo e trabalhar mais 3 pontos altos. Bem, vamos assim, então, por toda a volta. No final, teremos aqui 22 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Eu vou fazer os meus 22 e venho encerrando essa volta com você. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 grupos de 3 pontos altos na segunda volta. E aqui, para encerrar, eu tenho de base um grupo de 3 pontos altos. Então, todas as vezes que nós tivermos o grupo de 3 pontos altos na base, nós vamos fazer aqui uma corrente, vamos pular 2 pontos altos, e aqui no final, nós sempre vamos ter correntes para trabalhar aqui o último ponto alto. Então, na corrente que tá bem aqui em cima, a última aqui em cima, eu passo a agulha do direito para o avesso, busco a linha aqui atrás e trabalho aqui o último ponto alto da volta. Então, sempre vamos ficar com um intervalinho aqui no final. E todas as vezes que nós formos iniciar a próxima volta e tivermos esse intervalo aqui de base, nós vamos subir apenas 2 correntes, 1, 2, vamos laçar e vamos virar aqui a nossa peça. E agora, vamos voltar trabalhando aqui grupos de 3 pontos altos. Então, o primeiro grupo, eu vou fazer usando essas 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui no intervalo. Então, aqui está o meu primeiro grupo de 3 pontos altos da terceira volta. Agora, é só ir fazendo uma corrente, vem no próximo intervalo e faz 3 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar aqui com essa cor do amarelo, total de 5 voltas. E em uma volta, nós vamos fazer 23 grupos. E na próxima, nós vamos fazer 22 grupos. Então, sempre vamos intercalando. Uma volta com 23 grupos, uma volta com 22, uma com 23, uma com 22 e uma com 23. Então, aqui eu vou seguir fazendo os 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente que eu tenho de base, separando esses grupos sempre com uma corrente, até trabalhar aqui os meus 23 grupos. Vou fazer aqui o meu e venho lá no final, encerrando essa volta com você. Aqui está, vim trabalhando a volta com o padrão que orientei. Por enquanto, fiz aqui 22 grupos de 3 pontos altos. Agora, o 23, nós vamos fazer usando essas 3 correntes que nós temos aqui de base. Então, aqui eu faço 2 pontos altos, pegando por debaixo dessas 3 correntes. E o terceiro ponto alto, vou fazer pegando pelo meio da segunda corrente. Então, aqui conto 1, 2. Na segunda, eu passo a agulha do direito para o avesso da corrente, busco a linha e faço aqui o meu último ponto alto dessa volta. Bom, então, todas as vezes que nós tivermos um intervalinho de 3 correntes aqui no final para encerrar a volta, nós vamos fazer igual eu fiz aqui. 2 pontos altos pegando por baixo das correntes e o terceiro ponto alto pelo meio da segunda corrente que nós temos aqui. Bom, e todas as vezes que nós formos iniciar uma volta e nós tivermos aqui de base esse grupo de 3 pontos altos, então, nós sempre vamos fazer 3 correntes para iniciar a próxima volta. 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, é só laçar, virar a peça e agora voltar aqui trabalhando 22 grupos de 3 pontos altos. Então, venho sempre aqui no primeiro intervalo de 3 correntes, e aqui faço o primeiro grupo de 3 pontos altos. Bem, e todas as voltas que nós trabalharmos 22 grupos de 3 pontos altos, nós vamos ficar com um intervalo aqui no início da volta e um intervalo lá no final. Bom,
Então, depois de fazer aqui os 3 pontos altos, só ir caminhando com uma corrente, mais 3 pontos altos no próximo intervalo, até fazer aqui os 22 grupos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei toda a quarta volta, fiz 22 grupos de 3 pontos altos. E para encerrar, então, aqui a volta, eu vou fazer uma corrente, vou pular esses 2 pontos altos e vir aqui nas correntes que eu tenho no final da volta, e na corrente que está aqui em cima, que é a segunda corrente, eu vou passar a agulha pelo meio, buscar a linha e trabalhar aqui o último ponto alto da quarta volta. Então, aqui está. Agora, nós vamos trabalhar a nossa quinta volta. Então, sempre que eu tiver um intervalo de uma corrente aqui de base, eu vou fazer apenas 2 correntes para subir, vou virar a peça e vou trabalhar mais 2 pontos altos aqui no intervalo de correntes. Então, aqui, 1 e 2. E contando com as 2 correntes que eu subi, então, tenho aqui o meu primeiro grupo de 3 pontos altos. Agora, então, é só seguir fazendo uma corrente e 3 pontos altos em cada um dos intervalos que nós temos de base. E aqui na quinta volta, vamos fazer 23 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, vim trabalhando a quinta volta com o padrão que orientei, estou aqui no finalzinho da minha volta, tenho um intervalo de 3 correntes aqui para trabalhar o último grupo de 3 pontos altos. Então, faço sempre 2 pontos altos pegando por baixo das correntes. E o terceiro ponto alto, vou fazer pegando aqui pelo meio da segunda corrente, 1, 2. Passo a agulha pelo meio da segunda corrente, busco a linha e trabalho aqui o último ponto alto da quinta volta. Bem, então, aqui está, fiz 5 voltas no amarelo, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Completou as 5 voltas, nós vamos laçar aqui mais uma vez. Vamos estender essa laçadinha e vamos cortar aqui a nossa linha. Bem, e agora, nós vamos aqui trocar a cor do barbante. Bom, então, antes de eu amarrar aqui o barbante, eu vou fazer uma marquinha aqui com você, para facilitar aí a compreensão. Aqui o local onde eu acabei de cortar a minha linha. Então, voltando aqui atrás, na minha quinta volta, vou contar 3 grupos de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Venho no intervalo de correntes que eu tenho logo depois do terceiro grupo, e aqui eu vou prender uma marquinha. Depois de prender essa marquinha, eu venho aqui do outro lado da minha volta, no início aqui da minha quinta volta, e aqui no início da quinta volta eu tenho 2 correntes aqui que eu fiz para começar essa volta. Então, é na segunda corrente aqui que eu vou amarrar a outra cor do barbante. Então, passo a minha agulha pelo meio dessa segunda corrente, busco aqui a minha linha e prendo aqui. Bem, então, todas as vezes que nós vamos trocar aqui a cor da linha, nós vamos amarrar e marcar da mesma maneira que eu mostrei aqui. Sempre vamos contar 3 grupos de 3 pontos altos. E no intervalo que eu tenho logo à frente aqui do terceiro grupo, faço uma marca, depois venho aqui na ponta do lado de cá, no início da quinta volta, e pegando pelo meio da segunda corrente, amarro a outra cor do barbante. E depois que amarrar o barbante, nós vamos fazer aqui o total de 14 correntes. Então, busco a linha aqui pra frente e vou fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 correntes. Depois de trabalhar essas 14 correntes, eu vou voltar 5 correntes atrás. 1, 2, 3, 4 e 5. E na quinta corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Venho para a corrente à frente, faço mais um ponto alto. Então, aqui fiz um grupinho de 3 pontos altos. Nessa volta aqui, nós vamos fazer 23 grupos de 3 pontos altos.
3 grupos eu vou fazer aqui nas correntes e os outros 20 aqui sobre o amarelo. Bom, então, fiz aqui os 3 pontos altos, só fazer uma corrente, pular uma de base e fazer mais 3 pontos altos usando 3 correntes. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, pula uma corrente de base e faz mais 3 pontos altos usando essas últimas 3 correntes que nós temos aqui na base. Aqui está, olha, trabalhei 3 grupinhos de 3 pontos altos usando as 14 correntes que eu fiz aqui de base. Depois que faz esses 3 grupos aqui nas correntes, então, nós vamos seguir fazendo uma corrente de separação. Agora, venho no próximo intervalo que eu tenho aqui de base, e aqui trabalho 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. E vamos assim, até fazer aqui 20 grupos de 3 pontos altos aqui sobre o amarelo. Então, contando a partir desse primeiro que eu fiz aqui, nós vamos fazer mais 20 grupos e vamos encontrar aqui a nossa marquinha. Bom, então, eu vou fazer o meu e venho pra gente continuar. Aqui está, trabalhei a minha primeira volta no cinza e fiz aqui o total de 23 grupos de 3 pontos altos. 3 foram trabalhados aqui no cordãozinho de correntes e 20 foram trabalhados aqui sobre o amarelo. E aqui com o cinza, nós vamos fazer também 5 voltas para formar aqui mais uma faixa do nosso tapete. Então, aqui já fiz a primeira, a segunda, eu começo fazendo 3 correntes, porque de base aqui eu tenho um grupo de 3 pontos altos. Então, o padrão para trabalhar é muito repetitivo aqui nessa volta. O que vai dar a beleza mesmo do tapete é a mudança aqui das cores. Bom, então, tendo aqui de base 3 pontos altos para iniciar a próxima volta, eu sempre faço 3 correntes, 1, 2 e 3. Vou laçar, vou virar a peça e agora vou voltar trabalhando 22 grupos de 3 pontos altos sobre esses 23 aqui de base. Então, venho no intervalo de correntes e faço aqui 3 pontos altos. Depois dos 3 altos, uma corrente, próximo intervalo, mais 3 altos. E vamos, então, até o final aqui. E vamos fazer 22 grupos. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei toda a minha segunda volta aqui no cinza, fiz 22 grupos de 3 pontos altos. E estou aqui no finalzinho da minha volta. Então, aqui eu vou fazer uma corrente, vou pular esses 2 pontos e venho aqui nessas correntes que eu voltei atrás, nessa que tá bem aqui em cima, na última, né, que eu tenho, passo a agulha pelo meio e faço aqui o último ponto alto da minha volta. Então, o padrão, ele é igual, a única coisa que vai mudar é que ele vai saindo aqui, essa pontinha aqui pra frente, quando nós amarramos aqui a linha na troca de cor. Porque o início e o final das voltas continua igual, a quantidade de bloquinhos, por enquanto, continua igual, só vai mudar a quantidade de bloquinhos quando nós começarmos a fazer as diminuições para formar. Agora, na terceira volta do cinza, eu vou fazer 23. Então, quando tenho o intervalo de uma corrente aqui no início da volta, eu subo apenas 2 correntes para equivaler aqui o primeiro ponto alto. Depois eu viro a peça e venho no intervalinho e faço mais 2 pontos altos. Então, aqui está, completei o primeiro grupo de 3 pontos altos da terceira volta. Agora é só ir fazendo uma corrente, 3 pontos altos no intervalo até construir aqui 23 grupos. Então, vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei a terceira volta do cinza, fiz 23 grupos de 3 pontos altos. E o último grupo, então, eu fiz trabalhando 2 pontos altos, pegando por debaixo das 3 correntes que eu tinha de base. E o terceiro ponto alto fiz pelo meio da segunda corrente aqui que eu tinha de base.
Bom, agora vamos trabalhar a quarta volta do cinza. Então, começo fazendo 3 correntes, porque na base aqui tenho 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 correntes. Laço, viro. E agora, vou voltar aqui na quarta volta, trabalhando 22 grupos de 3 pontos altos. Um grupo em cada intervalo que eu tenho de base. Então, fez os 3 pontos, uma corrente, mais 3 pontos altos no próximo intervalo. Eu vou fazer os meus 22 grupos e venho. Aqui está, completei a quarta volta no cinza, fiz 22 grupos de 3 pontos altos. Para encerrar, fiz uma corrente, pulei 2 pontos altos e vim aqui na segunda corrente que eu tinha de base, passei a agulha pelo meio e trabalhei o meu último ponto alto aqui da quarta volta. Bem, e agora vamos trabalhar a quinta volta com o cinza. De base, eu tenho um intervalo de uma corrente aqui no início. Então, faço apenas 2 correntes para começar a próxima volta, quando eu tenho aqui esse intervalo. Fez as 2 correntes, lá se vira. E agora, trabalha mais 2 pontos altos nesse intervalo para completar aqui o primeiro grupo de 3 pontos altos. E na quinta volta, nós sempre vamos fazer aqui 23 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Esses grupos sempre trabalhados nos intervalos de uma corrente que temos de base. Então, vou fazer aqui os 23 grupos da quinta volta e venho. Aqui está, trabalhei a quinta volta com o barbante cinza, fiz 23 grupos de 3 pontos altos. Completando a quinta volta, eu lacei mais uma vez e cortei aqui o barbante cinza. E você nota que a ponta que eu cortei aqui, a primeira faixa do amarelo, ela está aqui no mesmo lado onde eu acabei agora de cortar a do cinza. Então, sempre vai ser assim. Todas as vezes que nós formos trocar a cor da linha, nós vamos cortar o barbante sempre do mesmo lado aqui da lateral. Então, cortei o amarelo aqui e agora cortei o cinza aqui do mesmo lado aqui da peça. Bem, e agora nós vamos repetir aqui com o amarelo mais uma faixa, trabalhando o idêntico que nós fizemos aqui com o cinza. Até o modo de amarrar a mesma coisa. Então, aqui está a ponta que eu acabei de cortar a linha. Nesse caso aqui da troca de linha, nós não viramos a peça para amarrar a próxima. Então, cortei a linha aqui, venho direto aqui nesse bloquinho que tem logo depois aqui do corte da linha e conto 3 bloquinhos. 1, 2, 3. No intervalo que eu tenho, depois aqui do terceiro bloquinho, eu prendo aqui a marquinha. Então, vou ficar com 3 bloquinhos aqui e 2 intervalos antes de encontrar aqui a minha marca. E fez a marca, então, agora nós vamos, sem virar a peça, vir aqui no início da quinta volta do cinza. E no início da quinta volta, eu sempre vou ter aqui 2 correntes. Então, vou atravessar a agulha pelo meio da segunda corrente e aqui eu vou prender a minha linha. Então, vocês estão reparando que foi igualzinho eu fiz quando eu troquei a linha e para trabalhar aqui com o cinza. Então, a mesma repetição. Então, sempre vai ser assim nas trocas de linha. E depois que amarrou aqui a linha, então, nós sempre vamos fazer aquelas 14 correntes. E depois de trabalhar trocarmos a linha, nós vamos fazer aqui 23 grupos de 3 pontos altos. 3 eu sempre vou trabalhar aqui sobre as correntes e 20 aqui sobre a outra cor. E sempre vou chegar aqui onde eu fiz a marquinha com vocês. Bom, então, depois das 14 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes voltando atrás, trabalho aqui um ponto alto. Mais um ponto alto no ponto à frente. Primeiro grupo aqui de 3 pontos altos, agora uma corrente, pulo uma corrente, mais 3 pontos altos usando 3 correntes. Agora, mais uma corrente, pulo uma corrente de base e mais 3 pontos altos usando essas últimas 3 correntes que eu tenho.
E depois de fazer esses 3 grupinhos aqui sobre as correntes, então, nós vamos fazendo uma corrente de separação, 3 pontos altos em cada intervalo, até encontrar a nossa marquinha. Encontrando a marquinha, então, teremos o total de 23 grupos de 3 pontos altos, contando aqui desde esses 3 aqui das correntes. Bom, então, vou fazer aqui os meus 23 e venho. Aqui está, trabalhei a primeira volta, dessa vez aqui do amarelo, fiz os meus 23 grupos de 3 pontos altos e encontrei aqui o local que eu marquei com vocês. Bom, agora, então, eu vou trabalhar 5 voltas aqui com o amarelo. E essas 5 voltas, elas seguirão o mesmo padrão que nós fizemos essas 5 aqui com o cinza. Então, agora, a próxima volta, vou começar subindo 3 correntes e trabalhando 22 grupos de 3 pontos altos e vou repetindo, então, o mesmo padrão que mostrei aqui nessa primeira vez do cinza. Bem, então, como é bastante repetitivo aqui essas próximas voltas que nós vamos fazer até completar 5 voltas aqui com o amarelo, eu não vou ficar filmando. Eu vou fazer aqui as minhas 5, seguindo a orientação que eu passei para vocês, e assim que eu completar essas 5 voltas no amarelo, eu venho mostrando para vocês como é que ficou. Aqui está, trabalhei 5 voltas com o amarelo, 1, 2, 3, 4, 5 voltas. Completando a 5ª volta, eu cortei aqui a minha linha, e repare que de novo aqui, onde eu cortei a linha, ficou do mesmo lado aqui onde eu cortei o cinza. Então, sempre a mesma coisa. Bem, e depois de cortar aqui a linha do amarelo, eu vou fazer aqui em cima mais uma faixa com o cinza, trabalhando mais 5 voltas agora aqui com o cinza. Então, o processo para amarrar, como eu já falei aqui anteriormente, é a mesma coisa. Aqui a ponta da linha que eu acabei de cortar, então, conto aqui nos bloquinhos. 1, 2, 3. No intervalo de correntes que eu tenho logo depois do 3º bloquinho, eu faço aqui a marca. Então, vou ficar sempre com 3 bloquinhos e 2 intervalos de uma corrente aqui, que eu não vou trabalhar agora nas próximas voltas. E vai criando, então, essas pontas aqui que vai servir como bico do nosso trabalho. Bom, então, depois que marcou aqui, nós vamos lá no início da 5ª volta aqui do amarelo e pegando aqui pelo meio da 2ª corrente do início aqui da 5ª volta, eu amarrei o cinza novamente. Depois que amarra a linha, tudo se repete. Nós vamos fazer inicialmente 14 correntes. E depois de trabalhar essas 14 correntes, então, nós vamos voltar aqui trabalhando grupos de 3 pontos altos e no total, nós vamos fazer aqui 23 grupos de 3 pontos altos. 3 grupos eu sempre vou fazer aqui sobre essas 14 correntes e 20 grupos aqui sobre a outra cor. Então, para iniciar, voltamos sempre 5 correntes atrás, 1, 2, 3, 4, 5 na 5ª, trabalhamos um ponto alto. Mais um ponto alto na corrente à frente, e aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos. Depois, uma corrente, pulo uma corrente, 3 pontos altos. Bem, então, aqui está, trabalhei os 3 grupos de 3 pontos altos nas 14 correntes que eu tinha de base. E encontro aqui o amarelo. Então, a partir daqui, nós vamos fazendo uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente que nós temos de base, até encontrar aquele espaço que eu deixei marcado aqui. Bem, então, aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei, fiz os meus 23 grupos de 3 pontos altos e encontrei aqui
o ponto marcado. Bem, agora então é só subir aqui as 3 correntes, virar a peça e voltar aqui trabalhando 22 grupos de 3 pontos altos. E vamos com esse padrão até fazer aqui mais 5 voltas com o barbante cinza. Eu vou fazer aqui essas 5 voltas e venho pra gente continuar. Aqui está, trabalhei as minhas 5 voltas com o barbante cinza, 1, 2, 3, 4, 5 voltas. Cortei o meu barbante assim que eu completei a minha 5ª volta. E de novo a ponta ficou aqui na mesma direção das outras pontas quando eu cortei aqui o barbante. Bom, e agora eu vou trabalhar ainda mais uma faixa com o amarelo aqui em cima. Bem, e o processo aqui para trocar a cor da linha é o mesmo que nós já fizemos nas outras trocas. Aqui a minha ponta, contei 1, 2, 3 bloquinhos voltando atrás. E no intervalo que eu tenho logo depois do 3º bloquinho, fiz a marca. Então, sobre esses 3 grupos de 3 pontos altos e esses 2 intervalos que estão aqui antes da minha marca, eu não vou trabalhar agora nas próximas voltas, igual eu fiz aqui nas trocas de linhas anteriores. Bom, depois que fez a marca, então, sem virar a peça, eu venho aqui no início da 5ª volta do cinza. E pegando aqui na 2ª corrente do início da 5ª volta aqui do cinza, eu amarrei a minha linha. E de novo aqui, eu vou subir 14 correntes. Depois de fazer as 14 correntes, então, volto aqui trabalhando 3 bloquinhos de 3 pontos altos nessas correntes. Conto sempre 5 correntes voltando atrás e na 5ª faço um ponto alto e mais um ponto alto na próxima corrente. E aqui está o primeiro bloco de 3 pontos altos. Agora uma corrente, pulo 1, 3 pontos altos. E depois de trabalhar os 3 grupos de 3 pontos altos nas correntes, então, vamos fazendo uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo aqui do cinza, até encontrar o local marcado. E no final, teremos aqui 23 grupos de 3 pontos altos. Depois que fizer os 23, então, segue trabalhando com o mesmo padrão que já fizemos nas outras faixas aqui de cor. E vamos trabalhar, então, as 5 voltas no amarelo aqui novamente. Então, é repetindo tudo igual o que nós já fizemos até aqui. Então, eu vou fazer essas 5 voltas no amarelo e venho pra gente continuar. Aqui está, trabalhei mais uma vez aqui 5 voltas com o barbante amarelo, de novo aqui, completando a 5ª volta, eu cortei o meu barbante. Bom, e aqui para esse tapete, eu vou fazer apenas essas 5 faixas que eu fiz, né? Que foram 3 no amarelo, aqui então 1, 2 e 3, e 2 faixas no cinza, 1, 2, totalizando aqui 5 faixas com 5 voltas. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 faixas, todas elas com 5 voltas. E a partir daqui, então, eu vou começar a fazer as diminuições. E aí, se você estiver fazendo mais larga a sua peça, você faz as marcas das diminuições igualzinho eu vou fazer. Bom, então, aqui, o final da 5ª volta que eu acabei de fazer aqui no amarelo, eu vou contar igualzinho fiz quando estava aqui trocando as cores da linha. Então, aqui no início, eu venho no primeiro grupo de 3 pontos altos e conto 1, 2, 3 grupos. No intervalinho que eu tenho logo depois do 3º grupo, faço aqui uma marca. Então, vou ficar com 3 grupinhos e 2 intervalos aqui
sem trabalhar agora nas próximas voltas. Bem, e depois de ter feito essa primeira marca, eu venho aqui, continuo aqui nessa quinta volta que eu acabei de fazer, venho aqui na outra ponta. E aqui eu conto da mesma maneira, conto 3 grupos de 3 pontos altos, 1, 2 e 3. No intervalo de correntes que eu tenho logo depois aqui do terceiro grupo, eu faço uma marca. Então, vou ficar desse lado aqui também com 3 grupos de 3 pontos altos e 2 intervalos sem trabalhar agora nas próximas voltas. E dessa marca até essa outra aqui, eu vou trabalhar o total de 18 grupos de 3 pontos altos. Então, vou diminuir 5 grupos. Então, eu vinha fazendo aqui nas faixas uma volta com 23 grupos e outra volta com 22. Então, aqui eu vou diminuir 5 grupos. Vou fazer uma volta com 18 e outra volta com 17 agora nessas próximas 5 voltas. Bem, então, aqui depois de ter feito as minhas marcas, eu amarrei o meu barbante no ponto marcado aqui desse lado de cá, na segunda marca que eu fiz. E a partir daqui, então, eu vou subir 3 correntes, vou fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo intervalo, e aqui está, então, o meu primeiro grupo de 3 pontos altos. Depois é só seguir com uma corrente, 3 pontos altos no próximo intervalo, até encontrar a próxima marca. Encontrando a próxima marca, então, teremos aqui 18 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Eu vou fazer os meus 18 e venho. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 grupos de 3 pontos altos. Bom, e deixa eu já falar uma coisa aqui. Se você quiser fazer a passadeira, completa aí o primeiro canto, igual eu estou fazendo, que depois eu oriento você a continuar para fazer ela mais comprida, porque fica mais fácil para você calcular aí o comprimento da sua peça depois que você tiver trabalhado a primeira ponta aqui, o primeiro canto, né, do tapete. Então, depois que a gente completar esse primeiro canto, eu oriento a construção da passadeira. Bom, então, vamos lá. Fiz aqui os meus 18 grupos. Agora, é só eu subir aqui 3 correntes, porque de base eu tenho um grupo de 3 pontos altos, então, a próxima volta, começo com 3 correntes, quando tem esse grupo de 3 pontos. Agora, é só virar aqui a peça e voltar aqui trabalhando mais 17 grupos de 3 pontos altos, usando todos os intervalos de uma corrente que nós temos de base. Separando sempre com uma corrente. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus 17 grupos e venho. Aqui está, trabalhei 17 grupos de 3 pontos altos. E para encerrar, então, a volta, eu faço aqui uma corrente, pulo 2 pontos altos, venho na corrente que eu tenho aqui em cima, atravesso pelo meio e faço aqui o último ponto alto dessa volta. Bom, então, a única coisa que vai mudar aqui quando nós estivermos trabalhando os cantos do tapete são a quantidade dos grupos aqui de 3 pontos altos, porque o padrão para trabalhar é o mesmo. Então, em uma volta eu fiz 18, nessa aqui 17, agora na próxima 18, na outra 17, e na quinta volta vou fazer 18 grupos de 3 pontos altos. E para iniciar e encerrar as voltas, é a mesma coisa que nós já fizemos aqui nas outras faixas. Aqui eu tenho de base o intervalo, então, quando tenho o intervalo, subo só 2 correntes, viro a peça e completo aqui o meu grupo de 3 pontos altos, fazendo aqui mais 2 pontos altos no intervalo. E depois eu sigo trabalhando uma corrente, 3 pontos altos no intervalo, vou até fazer os 18 e vou repetindo tudo igual. Então, eu vou completar aqui essas 5 voltas com o cinza, que é a primeira faixa das diminuições, e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei a primeira faixa aqui das diminuições, fazendo 5 voltas com barbante cinza. 1, 2, 3, 4, 5 voltas. Então, fiz 18 grupos de 3 pontos altos em uma volta, 17 na próxima, 18, 17 e 18. Bem,
E completando aqui a quinta volta, então, cortei a minha linha. E agora, vamos trabalhar aqui a segunda faixa das diminuições com o amarelo. Então, para amarrar aqui a linha e começar a próxima faixa com o amarelo, eu vou contar do mesmo jeito que eu fiz nas outras vezes. Então, aqui está a ponta que eu acabei de cortar. Venho nesse bloquinho que tem aqui logo antes da ponta e conto 1, 2, 3 bloquinhos. No intervalo que eu tenho logo depois do terceiro bloquinho, eu amarro aqui a minha linha. E fico, então, com esses 3 grupos e 2 intervalos aqui que eu não vou trabalhar sobre eles nas próximas voltas. E em seguida, eu venho no início dessa quinta volta que eu acabei de fazer aqui e conto da mesma maneira. 1, 2, 3 grupos de 3 pontos altos e no intervalo que eu tenho logo à frente do terceiro grupo, prendo aqui a marca. Então, aqui desse lado também fico com 3 grupos de 3 pontos altos e 2 intervalos que eu não vou trabalhar sobre eles nas próximas voltas. E nesse espaço que eu tenho entre as minhas duas marcas, eu vou fazer aqui o total de 13 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, se na faixa anterior eu comecei fazer uma volta com 13, uma com 12, uma com 13, uma com 12, uma com 13. Então, vou fazer 5 voltas aqui com essas quantidades de grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Bem, então, depois de amarrar a linha no local aqui que eu fiz a minha segunda marca, eu vou subir 3 correntes e vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo para completar aqui o primeiro grupo de 3 pontos altos. Depois sigo com uma corrente e mais 3 pontos altos no próximo intervalo e vou assim até encontrar a próxima marca. Encontrando a marca, terei aqui 13 grupos de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grupos de 3 pontos altos aqui nessa volta. Agora, eu subo 3 correntes, 1, 2, 3, viro a peça e depois de virar a peça, então, volto aqui trabalhando 12 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente, usando todos os intervalos de uma corrente que eu tenho aqui na base. E assim que completar essa segunda volta, faz a terceira volta com 13 grupos, depois faz a quarta volta com mais 12 grupos e a quinta volta com mais 13 grupos. E encerraremos, então, a segunda faixa aqui das diminuições. Bom, então, é isso, o padrão para trabalhar é o mesmo, a única diferença é que nós vamos fazer menos grupos de 3 pontos altos aqui nessa faixa. Bem, então, eu vou completar aqui essas 5 voltas, seguindo a orientação que eu passei para vocês e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei a segunda faixa aqui das diminuições. Fiz 5 voltas, trabalhando uma volta com 13, uma com 12, 13, 12, 13. E assim que eu completei aqui a quinta volta, então, cortei a minha linha. Agora, vamos amarrar a linha para trabalhar a terceira faixa aqui das diminuições. Então, o modo de amarrar é o mesmo. Aqui do local onde eu acabei de cortar a linha, vou contar 3 bloquinhos voltando atrás, 1, 2, 3, e no intervalo que eu tenho logo depois do terceiro bloquinho, prendo aqui a marca. Então, fico de novo com 3 grupos de 3 pontos altos e 2 intervalos que eu não vou trabalhar sobre eles nas próximas voltas. Venho na outra ponta aqui dessa última volta que eu fiz e também conto 1, 2, 3 grupos e no intervalo que eu tenho logo depois do terceiro grupo, prendo aqui a segunda marca. E aqui desse lado também fico com 3 grupos e 2 intervalos que eu não vou usar para trabalhar agora sobre as próximas voltas. Bem, e nesse espaço aqui que eu tenho entre uma marca e outra, eu vou fazer o total de 8 grupos de 3 pontos altos. Então, se na volta de baixo fiz 13, nessa vou fazer 8. Então, de novo, diminuo 5 grupos de 3 pontos altos aqui. Bom, então, depois que amarra a linha aqui, na segundo local marcado, é só subir aqui 3 correntes
E fazer mais 2 pontos altos. Aqui completei o primeiro grupo de 3 pontos, agora uma corrente, mais 3 pontos altos. No próximo intervalo, vamos assim até fazer 8 grupos. Vou fazer os meus. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3 pontos altos. Então, se na primeira volta aqui eu fiz 8, na segunda vou fazer 7, depois na terceira faço 8, na quarta faço 7 e na quinta faço 8 de novo. E vamos trabalhar então aqui mais uma faixa com 5 voltas com o barbante cinza. Então, aqui para começar a segunda volta, subo 3 correntes, viro a minha peça e volto aqui trabalhando 7 grupos de 3 pontos altos, usando esses intervalos de uma corrente que eu tenho de base. Bom, então, o padrão para trabalhar é o mesmo, a única coisa que vai mudar aqui nessa faixa é a quantidade de grupos de 3 pontos altos, porque o resto, início e final de todas as voltas é sempre igual. Bom, então, eu vou trabalhar aqui essas 5 voltas no cinza e venho. Aqui está, completei a terceira faixa das diminuições, fiz aqui 5 voltas, 1, 2, 3, 4, 5, uma volta com 8, uma com 7, 8, 7 e 8. Completando aqui a quinta volta, cortei a minha linha. Agora, nós vamos trabalhar a última faixa aqui das diminuições dessa ponta. Bom, então, para amarrar a mesma coisa, conto 1, 2, 3 grupos, no intervalo que tenho logo depois do terceiro grupo, faço a marquinha, do lado de cá, igual, 1, 2, 3 grupos, no intervalo depois do terceiro grupo, faço outra marquinha. E nessa última faixa pequenininha aqui que nós vamos fazer no canto, nós vamos trabalhar 5 voltas também, e vamos fazer 1, 2, 3 grupos de 3 pontos altos em uma volta e 2 grupos apenas na próxima. E vamos intercalando assim. Bom, então, aqui na minha segunda marca, eu amarro o meu barbante. Depois de amarrar o barbante, então, subo as minhas 3 correntes, faço mais 2 pontos altos. E vou trabalhando uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo. Bem, então, aqui está, trabalhei 3 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, faço 3 correntes, viro aqui a minha peça e volto trabalhando aqui 2 grupos de 3 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei a última faixa aqui para formar esse canto, fiz 1, 2, 3, 4, 5 voltas, trabalhada sempre uma primeira volta com 3, a segunda com 2, a terceira com 3, a quarta com 2 e a quinta com 3. Agora, nós vamos laçar, estender essa laçada e cortar aqui essa linha. Bem, agora eu vou mostrar para vocês de um ângulo mais aberto, para vocês verem como é que está ficando, e para eu continuar aqui as orientações. Bem, então, aqui está ficando dessa maneira. Esse local que vocês estão vendo aí, os 2 marcadores, nessa pontinha do amarelo, foi essa última que eu acabei de fazer junto com vocês. E vocês notaram que eu coloquei uma régua nessa parte aqui de cima. Bem, então, aqui onde está a régua, na direção que está aqui a régua, pegando desde aquela pontinha lá no fundo do amarelo até essa pontinha pequenininha aqui, é a largura da minha peça. E agora, eu mudei aqui a régua para o comprimento da minha peça. Então, desde a ponta da régua lá em cima e descendo até a ponta aqui embaixo, eu tenho o comprimento da minha peça. Então, aqui já está o comprimento total da minha peça, desde uma pontinha lá em cima onde está a régua, até essa última ponta aqui embaixo do amarelo. Então, se você quiser fazer o tapete para a pia da sua cozinha, você vai continuar agora aumentando o comprimento do seu tapete a partir dessa faixa do amarelo que está aqui embaixo e que foi a primeira faixa que nós fizemos para começar o nosso trabalho. Essa faixa tem
23 grupos de 3 pontos altos em uma volta e 22 grupos de 3 pontos altos em outra. Então, são faixas inteiras que você vai continuar trabalhando ao contrário, agora de modo inverso, né? Você vem descendo para o lado de cá. E se você for continuar aí fazendo o tapete mais comprido para a pia da sua cozinha, então você vai colocar a marca no mesmo local que eu coloquei aquela marquinha laranja que você está vendo lá no fundo, nessa faixa inteira que nós temos aqui na parte de baixo do tapete. E depois, na ponta de cá, você vai amarrar a sua linha e vai fazer as 14 correntes e então começar a trabalhar aquelas voltas, uma com 23 grupos de 3 pontos altos e outra com 22 grupos de 3 pontos altos. E vai fazendo de 5 em 5 voltas com cada cor. Então, a partir daqui, se você for trabalhar o tapete mais comprido, as pontas, quando você cortar, elas vão ficar do lado de lá. Reparem que aqui eu estou com todas as pontas desse lado. Se você for continuar fazendo a passadeira, as pontas que você cortar, elas vão ficar do lado oposto a partir daqui. E sabendo que desde essa pontinha que eu fiz aqui, última com vocês, até na ponta aqui embaixo, na direção que está a minha régua, é o comprimento total da peça. Então, você vai trabalhando essas faixas inteiras e vai medindo aí nessa direção aqui que está a minha régua. E quando você alcançar o comprimento que você desejar, então, você vai trabalhar outro canto com diminuições, igualzinho esse primeiro canto com diminuições que eu fiz aqui em cima. E vai completar, então, o seu trabalho. Bom, então, é isso para fazer mais comprida essa peça. Bem, então, essa marquinha aqui no laranja é aquela marquinha que eu acabei de mostrar para vocês ali no ângulo mais aberto. Só para reforçar aqui, se você for fazer mais comprida aí a sua peça. Então, aquela marquinha do laranja que eu mostrei ali mais aberto, para continuar fazendo mais comprida, então, você vai vir aqui na outra ponta dessa volta, onde você fez aqui a marquinha com o laranja, e aqui, nesse ponto que é a primeira corrente que nós fizemos para iniciar a nossa peça, você vai amarrar o seu barbante de outra cor e vai subir aqui as 14 correntes e iniciar as suas voltas com 23 grupos de 3 pontos altos. E dar a continuidade, então, como eu orientei. Bem, e para completar essa peça que nós estamos fazendo, a partir de agora, nós vamos trabalhar aqui outra ponta com as diminuições. Vamos fazer mais 4 faixas. Uma faixa nós vamos trabalhar com voltas de 18 e 17 grupos de 3 pontos altos. Depois, a segunda faixa, nós vamos fazer com 13 e 12 grupos de 3 pontos altos. A terceira faixa, nós vamos fazer com 8 e 7 grupos de 3 pontos altos. E a quarta faixa, nós vamos fazer aquela pontinha, onde trabalhamos apenas 3 grupos e 2 grupos de 3 pontos altos para encerrar o cantinho do tapete. Bom, então, aqui, olha, para começar esse canto, eu vou contar aqueles 3 grupos, 1, 2, 3, no intervalo. E aqui, então, nesse intervalo que eu fiz a minha segunda marca, eu vou prender o meu barbante. E depois de prender o barbante, eu vou subir as 3 correntes. E fazer mais 2 pontos altos para completar aqui o primeiro grupo de 3 pontos altos dessa volta. E vou seguir trabalhando uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo, até encontrar a próxima marca. Encontrando a próxima marca, terei feito aqui 18 grupos de 3 pontos altos. Depois, vou subir 3 correntes e voltar trabalhando 17 grupos de 3 pontos altos. Então, essa ponta, ela é idêntica à ponta que nós fizemos aqui do outro lado da nossa peça. Então, são essas 4 faixas
que nós vamos trabalhar aqui. 1, 2, 3 e 4. E depois que completarmos, então, essas 4 faixas aqui das diminuições, nós teremos completado o retângulo do nosso tapete. Bem, então, eu não vou filmar a ponta do lado de lá, porque repetindo tudo igual nós fizemos nessas últimas 4 faixas aqui que eu filmei junto com vocês. Se você ainda tiver alguma dúvida para trabalhar a segunda ponta do lado de lá, então, você pode voltar o vídeo no momento em que eu inicio a primeira volta aqui com as diminuições, que é essa que eu comecei aqui a fazer com vocês agora. Eu vou deixar anotado aí embaixo no primeiro comentário o minuto exato em que eu inicio a primeira faixa da ponta. Então, é só você clicar no minuto que eu deixei marcado embaixo aí no primeiro comentário, no momento em que está escrito início da primeira faixa da ponta, que é essa volta aqui, e copiar tudo novamente, então, até completar essa última volta aqui em cima. Então, é só ir copiando de novo, assistindo e fazendo de novo junto comigo, que vai completar a outra ponta lá do outro lado. Bem, então, é isso para completar aqui o nosso retângulo. Eu vou fazer aqui as 4 faixas, seguindo a orientação que eu já passei para vocês, e venho mostrando como é que ficou. Aqui está, trabalhei o canto do lado de cá e completei aqui o retângulo do meu tapete. Bem, e as faixas de repetição foram essas que estão aí para cima desses 2 marcadores que vocês estão vendo. Então, fiz mais 2 faixas com o cinza e mais 2 faixas com o amarelo. E completei com aquele quadradinho pequenininho onde está a minha agulha lá com o amarelo. E assim que eu completar essa pontinha com o amarelo ali em cima, eu não vou cortar o meu barbante. A partir dali, eu vou contornar ao redor de toda a peça uma volta com pontos baixos, que será a volta do acabamento. E enquanto estivermos fazendo essa volta do acabamento, nós vamos arrematar todas as pontas que nós temos aqui na nossa peça. Bem, então agora vamos concluir aqui a nossa peça. Depois que eu faço aqui esses últimos 3 grupos de 3 pontos altos, eu vou trabalhar uma corrente e vou descer com pontos baixos por essa lateral. E aqui eu vou fazer 9 pontos baixos. Então, depois da corrente, eu vou passar a minha agulha por detrás desse último ponto alto que eu fiz. Vou buscar a linha e trabalhar um ponto baixo, volto aqui no mesmo ponto e faço mais um. Então, fiz 2 pontos baixos nesse ponto, agora venho pro da frente, passando a agulha por detrás do ponto, eu faço mais 2 pontos baixos. Venho para o próximo e faço aqui mais 2. Venho para o próximo e faço mais 2. Então, até aqui, eu fiz 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, eu vou fazer um ponto baixo apenas nesse último ponto que eu tenho aqui do amarelo. Então, fica assim. E em seguida, eu vou subir com 9 pontos baixos aqui nessa lateral do cinza. Então, eu vou pular esse primeiro ponto alto que eu tenho aqui, venho no segundo e a partir dele começo a fazer um ponto baixo para cada ponto alto, um ponto baixo em cada intervalo de correntes, até completar aqui 9 pontos baixos. Então, vamos lá, pulo o primeiro, venho no segundo. E a partir daqui faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Bem, então, ficou assim. Pulei aqui o primeiro ponto e trabalhei 9 pontos baixos e sobrou vazio de base esse último ponto aqui. Então, depois que eu fizer os 9
pontos baixos subindo aqui, para eu virar esse cantinho e começar a trabalhar mais 9 pontos baixos descendo, eu vou fazer 2 correntes. 1, 2. Fez essas 2 correntes, agora eu vou pegar por detrás desse ponto alto e vou trabalhar aqui 2 pontos baixos nesse ponto. E enquanto eu estiver trabalhando, eu vou prendendo essa ponta aqui embaixo desses pontos, que assim já vai arrematando. Bem, então aqui está, fiz 2 pontos baixos nesse ponto, venho no da frente, faço mais 2. No da frente, mais 2. E no da frente, mais 2. E aqui, olha, prendi a pontinha, veio até aqui embaixo, depois é só eu cortar aqui bem rente, que já está arrematada a ponta. Então, é assim que nós vamos arrematar aqui todas as pontas que nós temos. Bom, então, por enquanto aqui, eu fiz 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, faço o ponto 9, pegando nesse último ponto que eu tenho aqui do cinza. Então, aqui de novo, completei os 9 pontos baixos. Agora, vou fazer mais 9 aqui subindo. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos usar aqui para trabalhar o acabamento dessa peça. Quando eu for subir aqui sobre os pontos altos, então, eu sempre vou pular esse primeiro ponto que eu tenho, venho aqui no segundo e começo a fazer um ponto para cada ponto alto, um ponto para cada corrente, até completar aqui 9. Sempre vai sobrar vazio o último ponto que eu tenho ali em cima. Aqui está, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sobrou vazio o último ponto. Então, para virar o cantinho aqui em cima, nós sempre fazemos 2 correntes. E agora, descemos com mais 9 pontos baixos aqui por essa lateral, fazendo 2 pontos baixos em cada ponto que temos aqui, até completar 9 pontos aqui embaixo. E não esquece de ir prendendo a pontinha sempre aqui embaixo desses pontos. O ponto 9, ele vai ser trabalhado sempre sozinho aqui, pegando no último ponto que nós temos aqui embaixo. Bem, então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a volta para fazer aqui o acabamento. Quando nós encontrarmos essa parte aqui em cima, que é bem o cantinho do nosso trabalho, nós vamos fazer 9 pontos baixos também. Então, eu vou pular esse primeiro ponto e venho aqui a partir do segundo e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu vou subir aqui com 2 pontos baixos nesse ponto, depois começo a trabalhar os 9 aqui de cima pelo segundo ponto aqui. Vou até o penúltimo e depois começo a descer aqui com os 9 pontos baixos da lateral. Não esquecendo que sempre para virar os cantinhos, nós fazemos 2 correntes. Bom, então, é isso. Para dar o acabamento aqui na nossa peça, eu vou completar aqui a minha volta e venho mostrando para você como ficou. Aqui está, contornei toda a minha volta com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz. E agora é só esconder essa pontinha de linha pelo meio dos pontos baixos, pelo lado do avesso. E depois é estender bem a peça para que ela fique bem bonita e bem assentada no chão. E encerramos aqui mais uma peça, espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, é só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.